Eu peguei um pouco do que eu vi lá no Web Summit, um pouco do que está acontecendo no mercado, né? E fiz uma mistura, tá? Tá Deixa ótimo, eu... Mari. É isso mesmo. A proposta é você compartilhar a experiência, É né? mais um bate-papo Isso. mesmo. Maravilha. E como estamos em poucos aqui, então é bem um bate-papo mesmo, tá? O que vocês quiserem parar para trocar ideia, para complementar também, fiquem à vontade, tá bom? Não quero fazer um monólogo. Então vamos lá, né? O Web Summit eu fui ano passado. Vou me apresentar um pouco para vocês, né? Quem sou eu? Eu tenho 36 anos, né? Sou mãe da Leonor e da Teodoro, igual eu estava falando com o André no início aqui. Sou casada com o Henrique há 9 anos. Estou diretora de marketing e estratégia do Grupo Saga há 2 anos. Mas a minha formação é bem curiosa, que eu sou advogada. Então, eu sou advogada atuando no marketing. Atuei 9 anos aí só no comercial, como diretora de marcas aqui, de várias marcas aqui do grupo. E tem 2 anos que eu estou como diretora de marketing estratégico aqui do grupo, né? Focando aí nessa transformação, porque o marketing é muito importante nessa transformação digital, né? Amo ler, leio até bula de remédio, que vocês me derem para ler, eu leio. Amo escutar rock, né? Estar com a minha família, amo construir, trabalhar, sou rezadeira. E tem esse propósito, né, de fazer diferença na vida das pessoas. Eu gosto de trocar conhecimento, gosto muito de obter conhecimento também. Então, quando a André me falou, me chamou, fiquei bem feliz que a gente vai poder trocar algumas coisas aqui. Eu não sei se todos conhecem a Saga, né? Eu coloquei uma pequena apresentação aqui da Saga. A Saga é uma empresa de 49 anos. Nós somos uma empresa de compra e venda de veículos, né? Peças e serviços automotivos. Recentemente, nem sei se todos têm esse conhecimento, nós entramos no mercado de assinatura de veículos, então a gente está fazendo um MVP aqui em Goiânia e Brasília. Nós também estamos representando agora, alguém pedala aí? Opa, eu mesmo. Você, Marcos? Adoro. Você é ciclista? Você conhece a BMC? BMC, BMC, com certeza. Mountain nós bike, tem pegamos, mountain bike e speed, os dois. nós pegamos a representação dela agora, né? Ela tinha saído do Brasil e agora nós estamos trazendo ela. Em outubro já começa a chegar as bikes. Então é um mundo novo. Eu não pedalo, agora eu vou ter que virar ciclista, mas é um mundo novo assim para gente, né? Estou estudando bastante sobre isso e a gente tem um acionista, né? Que é bem focado, que vive esse mundo, né? Do ciclismo e acabou que surgiu essa oportunidade para a gente, porque a gente quer se posicionar muito como uma empresa de mobilidade. Já estou dando uns spoilers aqui do que vocês vão ver mais para frente aí no mercado, daqui uns meses. Mas a gente vai começar a se posicionar como uma empresa de mobilidade e essa parte de bike tinha todo sentido para a gente. A gente já atua em 5 estados hoje, mas com a representação da bike, nós vamos começar a atuar nacionalmente em bike especificamente. Todos os outros nossos produtos e serviços é assinatura de veículos. A gente vende consórcio e seguros também. Eu fui para o Web Summit, né, ano passado. O Web Summit, para quem não conhece, é um dos maiores eventos aí de tecnologia do mundo. Eu mesmo não sabia, eu achava que era só o evento do Web Summit, mas a marca tem mais 2 eventos, que é o Collision e o Rise em Hong Kong. E foi muito bacana, eu fui com o pessoal do Sebrae aqui. A gente não... É lógico que eu fui como parceira, né, porque a gente não se encaixa na microempresa, mas o Rubens lá da SEG deixou eu pegar carona na viagem, né? E foi muito bacana o evento, assim, a gente fez alguns benchmarks também, algumas startups lá, então foi muito bacana. Mas falando um pouco do evento, o evento acontece em Lisboa, né? O Web Summit em Lisboa, em pleno final de pandemia, né? Que essa pandemia não acaba, se a gente pode falar final de pandemia. Tinha 40 mil pessoas do mundo todo lá. Então, isso aqui é um mapa lá do local, eu coloquei só para vocês terem uma dimensão do tamanho do evento. Maria, a tela não está passando. Não tá passando? Não, Agora tá? não. Não? Peraí Acho só um que minutinho. vai ter que encerrar o compartilhamento, isso, e voltar. Tecnologia, né? Entra e sai de novo.
Agora tá passando? Agora sim, perfeito. Também. Peraí. Agora vocês estão vendo? Sim, agora avançou. Tá. Então, falando um pouco do evento, né? Eu trouxe um mapa lá para vocês verem o tamanho do evento, era muito grande. Tinha esses 4 pavilhões, mais de 1.500 startups. Elas eram divididas ali de acordo com o nível de rodada de investimento que elas estavam. Tinha mais de 850 investidores, era o dia inteiro tendo pitches de startup para os investidores, tendo palestras. Então, tinha dia, assim, a gente tinha que escolher para qual pavilhão, onde é que a gente ia focar, se a gente ia focar numa de marketing ou de mobilidade, porque não dava para assistir tudo que a gente queria, porque um dia tinha uma hora que a palestra era no pavilhão 4, a outra que você queria ver no pavilhão 1, não dava tempo de chegar lá. Então, não consegui assistir todas as palestras que eu queria, mas foi uma experiência muito rica para enxergar todo esse ecossistema, né, principalmente de inovação aberta. O meu foco principal que eu fui para lá foi ver essa questão de mobilidade, mas eu trouxe algumas coisas aqui para vocês, não focado em mobilidade, né, que eu falei, não sei se eles vão se interessar por mobilidade, mas algumas coisas que eu vi de tendências e de que a gente está estudando para projetos aqui no grupo. O Web Summit, eu tive alguns highlights dele, assim, né, que foi a questão da mobilidade, assim, antes de passar na questão da abertura. Eu assisti muitas palestras de mobilidade, assisti muitas palestras de e-commerce, assisti muitas palestras de diversidade também, que é um foco que a gente está dando muito aqui na empresa. Essa questão de experiência de cliente e de tendência de marketing mesmo, eu assisti só uma. Mas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. No primeiro dia, é mais uma questão política, né, do Web Summit. Então, tem uma abertura, vai o CEO do Web Summit, tem o prefeito de Lisboa, tem um ministro da Economia, o que eu achei muito interessante, vocês devem saber disso, mas Portugal, né, um hub de inovação muito forte, Lisboa ali, né, muito forte também, e tem um alto investimento do governo, né, nesse todo esse ecossistema de inovação. Então, esse Web Summit, o governo, ele dá um incentivo muito grande para o evento, ele participa ativamente, sabe, do evento, é muito interessante. Aí, nesse início, a gente teve algumas startups que apresentaram na abertura, a gente teve uma abertura da fundadora da Black Lives Matter, né, do movimento Black Lives Matter. Então, é um início mais inspiracional, assim, vamos falar. E aí a gente teve esses highlights, né? A questão da mobilidade eu não trouxe aqui, mas se alguém se interessar, depois eu posso apresentar também do que eu vi lá de mobilidade. Então, vou focar hoje muito na questão de tendências de e-commerce, o que eu vi de experiência, o que eu vi de diversidade e tendências de marketing também. Ok até aqui? Tá ótimo, Mari. Tá bom. De e-commerce, eu vi muito essa questão, eu trouxe só um exemplo aqui, mas eu vi muito essa questão de checkout com um clique, né, que a gente tá vendo aí em todos os e-commerce tentando fazer isso, né, Amazon da vida, Centauro, a Riachuelo também está tentando fazer isso, né, mas isso é uma tendência muito forte, né, de checkout com um clique. Eu trouxe até essa startup aqui, nesse caso aqui especificamente, essa startup, ela foca... Você tem que fazer tipo uma assinatura, se você contrata o serviço dela. E aí, se você tem esse serviço contratado, você pode fazer um click checkout de qualquer anúncio que você vê de Facebook, de qualquer e-commerce que você acessar, que tenha parceria com essa startup, por exemplo, você consegue comprar tudo com um clique e já debitar direto do seu cartão. É como se fosse uma Amazon da vida, né? Só que essa Fast. Então, eu vi outras palestras também muito focadas nessa One Click Checkout, né, que é essa questão da experiência, da jornada, do zero ali de fricção da jornada, né? Muita coisa focada nisso também. Então, esse aqui é só um pouco do exemplo, né, do que eles fazem lá. Você clica aqui no Fast Checkout, e aí você já está automático lá para pagar, porque você já tem o seu cadastro feito ali, né? O seu cartão cadastrado também. É bem uma compra de Amazon, só que imagina que você pode fazer isso em tudo, em anúncio de Facebook, qualquer e-commerce que tiver parceria com isso.
Então, achei bem interessante essa solução. E é uma tendência muito forte aí dos e-commerces, né? Essas jornadas com cada vez menos fricção. Aqui é falando um pouquinho, né, dessa jornada sem fricção. Não é mais uma tendência hoje, já é uma realidade, né? Mas ano passado ainda era uma tendência, mas eu quis trazer aqui, porque cada vez mais a gente tem que focar nessa jornada sem fricção, né? Principalmente nesses super apps, nas plataformas, né, que a gente trabalha e tudo mais. Lá também era uma tendência que hoje também já é uma realidade, essa questão do live commerce. Eu vi até o pitch dessa Mimo, e eles estavam falando, né, de live commerce, do live streaming, mas hoje a gente já tem lá várias lives com Americanas, né, com a própria Amaro, né, a gente tem várias empresas aí fazendo várias lives de e-commerce. Então, eles falaram dessa tendência muito forte em cima disso, né? E trazendo um pouco, aí eu não sei, vocês estão familiarizados com esse conceito de auto-commerce também? Confesso que não. Esse é um conceito, eu não vi lá no Web Summit, mas é um conceito que eu comecei a ver em alguns LinkedIns que eu sigo, em alguns portais de notícia que eu enxergo. O que é o conceito do auto-commerce? Principalmente é muito focado para essa geração Z e geração alfa. Porque o e-commerce, vocês concordam que é uma coisa muito estática, né? Então, quando a gente vai para esse novo perfil de consumidor, que é essa geração G, geração alfa, eles não têm um modo linear de comprar, né? Eles gostam muito de comprar via feed da sua social media, eles gostam de interagir, né? A gente vê o sucesso aí do TikTok e tudo mais. Então, o que é o auto-commerce? É como se fosse um commerce alternativo, vamos falar assim, que eles estão chamando, sabe? É uma nova tendência aí que eu tô vendo em algumas notícias que eu tô lendo, muito focado para essa nova geração, né? E eu trouxe alguns exemplos aqui, que às vezes a gente vê conceito, o que é o auto-commerce? Mas quando a gente começa a enxergar o movimento do mercado, a gente consegue enxergar isso já vindo como uma realidade, né? Lá, até nesse LinkedIn que eu sigo, que é interessante, depois eles são bem focados em experiência e transformação digital, eu coloquei o link aqui para vocês, eles deram um exemplo desse Loanhood. Esse Loanhood é um app, mas é um social app, que você pode colocar suas roupas lá para alugar. Só que o que é diferente, por exemplo, do Enjoei da vida, né, que faz a venda ali? Você pode colocar a sua roupa para vender, sua roupa usada para vender. O que é diferente ali? Porque quando você faz o download do aplicativo e você cria a sua conta, você se conecta com uma tribo de estilo que você se identifica. Então, esse app, ele é muito mais do que um e-commerce. Ele é um e-commerce em que as pessoas elas se identificam, elas criam as comunidades, que é isso que a gente está vendo, né? Dessa nova geração de interagir, de pertencer, de criar suas próprias comunidades, né? De gerir essas comunidades. Então, achei interessante esse app para a gente trazer para cá, mas eu trouxe dois exemplos que eu li também de notícias recentes, que eu achei interessante de commerces alternativos, por exemplo, que a gente pode falar. Eu vi essa notícia no Neofeed, eu não sei se vocês acompanham o Neofeed. O Neofeed é um portal de notícias, né? Está muito focado em inovação e experiência de cliente. E eles trouxeram essa notícia, se eu não me engano, foi umas 3 semanas atrás. Eles falaram do metaverso para a casa do cliente, né? Quando eu fui lá no Web Summit, o metaverso, o Facebook tinha acabado de anunciar, né, a mudança de nome para Meta e tudo. Então, a gente acabou, não viu muita coisa lá de metaverso. Só que as coisas são tão ágeis, né, que a gente já está vendo alguns movimentos do mercado. Então, o McDonald's dos Estados Unidos, por exemplo, está criando um projeto em que você pode pedir o seu hambúrguer no mundo paralelo e ele vai chegar na sua casa, né? Isso é uma experiência de auto-commerce, por exemplo, porque extrapola ali aquela plataforma digital estática, é um modo de compra não linear, né? Que essa galera, né? Essa galera mais nova aí que está no jogo, né? Que gosta muito dessa interação no processo de compra, que vive muito isso, né? Vamos falar assim.
Outra coisa que eu trouxe notícia aqui para vocês, por exemplo, de um exemplo de auto-commerce, que é uma das novidades que eu vi no e-commerce, porque aquela questão de one-click checkout já é uma realidade, mas a BMW, eu não sei se vocês viram esse lançamento, ela usou games e metaverso para lançar um carro elétrico, que foi o iX. Em janeiro ela fez uma live, né, usando game e metaverso para lançar esse carro. E como que ela fez isso? Lá, por exemplo, no lançamento, você podia, tinha um carro 3D, então você via todo o interior do carro, você podia fazer um test drive virtual também, isso gerando experiência. E hoje não é possível você fazer a compra pelo jogo, mas de lá você era direcionado para o site da BMW, que você poderia fazer o pedido, sabe, do EX lá. Só que imagina isso lá no final do ano, né? Imagina o que eles estão desenvolvendo. Imagina você poder pedir seu EX, fazer seu test drive virtual e pedir seu EX por esse mundo dos games também aí no metaverse, né? Então, a gente vê essa tendência muito forte nessa questão de experiência, né? O consumidor quer cada vez mais experiência. Hoje não adianta você fazer uma super plataforma se você não gera experiência para o consumidor, se você não gera engajamento, né? Se você não gera um diferencial para ele. Vocês têm algum exemplo, assim, que vocês lembram, que vocês podem compartilhar aqui com a gente também, de alguma coisa que pode ser tipo um auto-commerce, assim, que... Eu não tenho. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Pode falar. Vocês na Saga, se você já fez algum lançamento por live? Não, a gente não fez. A gente já fez feirão por live, mas lançamento ainda não. Mas feirão por live a gente já fez. Foi bom o resultado? Foi muito interessante, muito interessante. A gente fez em algumas regiões, a gente fez em Rondônia. Foi muito interessante, mas não adianta você fazer... Você tem que fazer todo o envolvimento ali, né? Você tem que fazer... Eu brinco assim, hoje, com essa questão da omnicanalidade, você não pode fazer a live virtual só pensando ali no YouTube, por exemplo, né? Então, você tem que pensar na experiência do ponto de venda, você tem que pensar em tudo. Mas foi muito bom, foi muito interessante. Foi uma época no final de pandemia... Final de pandemia é ótimo. Final de pandemia que essa vamos falar assim, final do primeiro lockdown. Foi, isso. É melhor falar assim. Mas a gente teve muita adesão, sabe? E não necessariamente o cliente, ele comprava pelo YouTube, mas ele começava a interação ali com a gente e terminava na loja, entendeu? Eu não sei também se é pelo nosso setor, que é um produto de alto valor agregado, né? Então, às vezes, o cliente ele quer ver ali para ver se é verdade ou não, tem muito disso também. Sentir o carro, né? Então, mas foi bem interessante quando a gente fez. Pode falar, Felipe. Mari, queria saber como é que foi essa condução do cara que estava assistindo a live para dentro do espaço físico, sabe? Essa experiência, tipo, porque não sei qual que era a audiência lá, mas como que era feito ali dentro dessa estratégia de vocês para me conduzir aquele cara que estava ali olhando, aquele cara que estava como espectador, para realmente ir para a loja e viver o restante da experiência, porque senão ficou uma experiência ali pela metade. Isso. Eu posso, assim, eu não participei ativamente dessa live, quem fez foi o diretor comercial lá de Rondônia, junto com o marketing de lá, porque o marketing da Saga, como é que ele funciona? A gente tem um marketing estratégico, né, que a gente pensa nesses projetos macros, vamos falar assim, de novas experiências e tudo, e a parte mais comercial fica com os marketings estratégicos. Aí eu posso pegar certinho, Felipe, com você, como é que foi, qual foi a estratégia e passar para vocês. Posso contribuir aqui, Mari? Claro. A Lu tá aí? A Lu chegou. Alô. Felipe, lá foi muito legal, porque eles fazem um evento, eles fazem 2, 3 dias de live, sabe? Então, a gente dispara e-mail, dispara SMS convidando o pessoal para acompanhar essa live. E aí são ofertas que são feitas em tempo real. Então, o pessoal fica ali assistindo a live e tem uma equipe, uma central de atendimento,
onde eles colocam um QR Code na tela e o pessoal já começa a negociar ali naquele momento. Então, já gera um relacionamento com o próprio vendedor. E aí, depois, óbvio que ele não fecha o negócio ali na hora, mas já tem uma negociação bem formada. E aí, logo depois, na próxima semana, no dia útil, eles levam o cliente para fazer o test drive e fechar a negociação. Foi muito positivo. Lu, Faz então, estratégia de lançamento mesmo, né, Lu? É como se fosse uma estratégia de lançamento. Gera o... Represa o primeiro pessoal no convite e aí já gera ali uma CTA ali durante o evento mesmo. Isso, tem aquela cadência da comunicação, né? A gente manda e-mail, manda SMS, começa a gerar um burburinho, esquenta o lead, manda ele para a live, e aí depois a gente deixa a live ainda disponível, né? Então, o pessoal fica assistindo a live e ainda gera novos leads depois, né? Porque, por exemplo, em Rondônia, o pessoal de lá adora tecnologia, né? Então, é um burburinho na cidade mesmo. O que a Saga está fazendo? É bem, bem bacana o resultado. Nesse caso, não foi a venda 100% online, mas a gente tem projeto para fazer, tipo, um live commerce mesmo, sabe? Porque aí é o que eu ia perguntar, né? O modelo, na verdade, não foi esse, live commerce, mas, de toda forma, o que a Lu está falando é que o relacionamento nessa fase pré-live, ele é fundamental para a conversão, né? Para a etapa seguinte, que é o que o Felipe está falando. Depois ir para o físico, para que a venda possa realmente acontecer. Você já inicia um relacionamento com o vendedor ali na fase pré-live. Exatamente, é o que a gente tem que começar a trabalhar com o Omnichannel, né? Você começa a conversar com o cliente antes, a conversa é a mesma quando ele já está dentro da loja, então a gente começa a trabalhar a experiência dele. Esse foi em 2020, não foi, Lu, que a gente fez? Final de 2020, se eu não me engano. 2021 teve também. Foi a gente fez 2 lá em Rondônia, Foram né? 2. Uhum. Foram 2. Mas o live commerce mesmo a gente nunca fez, a gente só fez live desse formato, mas o live commerce a gente nunca fez ainda, mas a gente quer fazer. Principalmente com bikes, a gente acredita que tem muito potencial para, sabe? Então, a gente está bem empolgado para fazer isso. Mais alguma outra pergunta, algum comentário? Por mim, tudo ok. Ok. A experiência, né? O que a gente teve de experiência lá também? A gente teve experiência com a H&M, né? Com aquela marca de roupas. Então, a gente tinha tipo um óculos de realidade virtual, então era customização de camiseta, mas com óculos de realidade virtual, que você escolhia a estampa, e aí você fazia a customização da sua camiseta, e aí a camiseta ia ser mandada, você não pegava lá na hora, né? E ela chegava na sua casa. Obviamente não chegou aqui em casa, no Brasil, né? Mas foi uma experiência legal, né? Então, a gente fica muito falando de experiência de digital, né, de e-commerce, essas coisas, mas a gente tem que focar muito na experiência de loja também, né? Você vê a Riachuelo aí, vocês veem o que ela fez com a flagship, né? Alguém já conheceu a flagship lá do Morumbi? Alguém já foi lá? Não, quero muito ir, já li sobre, a próxima ida minha lá, tá marcado na agenda. O meu também. No dia que eu fui lá para São Paulo, eu queria ter ido na Casas Bahia, né? Na Casas Bahia da Marginal, e na Riachuelo, só que eu tive outras reuniões que atrasou, mas a Casas Bahia é bem legal, assim, é bem legal a experiência, é tudo aquilo que a gente lê mesmo nas reportagens, é bem esse digital, tem o QR Code, né? Se você quiser comprar na loja e pegar na sua casa, a loja em si é muito linda, né? Tem toda essa experiência. Então, eu acho que o que traz aqui para a gente, eu acho que todas as empresas estão passando por uma transformação digital e inovação, né? Mas o que essas grandes varejistas fizeram? Elas pegaram uma loja conceito, né? Estão fazendo MVP de várias coisas, eu tenho certeza que muitas coisas ali são testes, né? Que elas estão fazendo. E o que der certo, elas vão colocar em todas as lojas, né? Então, dá para a gente pegar disso, independente do tamanho que a gente né, quanto que a gente fatura, se a gente é uma rede pequena, se a gente é só uma loja, ou se a gente é franquia, o que for, dá para a gente pegar uma loja conceito nossa e fazer como um laboratório de inovação mesmo, né? A gente está com projetos para esse ano para a gente fazer aqui na Saga. Eu não trouxe muitos exemplos da Saga, porque tudo está em projetos, né, Lu? A gente está... Até o final do ano, vocês vão ver muito movimento nosso, sabe?
Mas eu achei muito bacana, assim, foram alguns estudos que a gente fez, até para a gente fazer laboratório de inovação mesmo. O que dá certo com o consumidor, o que não dá, o que dá certo numa região, o que não dá. De experiência de loja mesmo, linkando esse digital com o físico, né? Então, da Casas Bahia, foi bem bacana. Não vamos longe, aqui a Novo Mundo, né? A varejista aqui da nossa região, eu achei que foi fantástica essa transformação que eles fizeram, né? E conversando lá com o Carlos Luciano, o foco deles principal, além de fazer o rebrand e tudo mais, foi esse senso de dono, né, das pessoas, né? Eles contratarem pessoas e fazer toda essa transformação digital interna, né? Que era aquilo que a gente estava falando, né? Do rebranding, não ser só uma mudança estética, né? Mas realmente de ser uma mudança de processo e de mindset das pessoas, né? E eu vi que eles conseguiram fazer muito isso, porque eles conseguiram fazer essa transformação de mindset das pessoas, né? Perfeito. Na verdade, no Novo Mundo, eu acompanhei muito o projeto, porque eu apoiei o Carlos e o Zé com algumas iniciativas, principalmente layoutização das lojas, né? A equipe nossa de arquitetura aqui da instituição apoiou, nós trabalhamos em conjunto, e aí a gente acompanhou bem de perto, assim, eles mataram a figura do vendedor tradicional, né? Então fizeram um desligamento em massa no final do ano para trazer um profissional num perfil novo, que já tem um apelo social muito grande do primeiro emprego, né? Eu acho que essa é a grande força o novo consultor de vendas, e vem com essa, na fase da mudança de conceito para novomundo.com. Saiu até uma revista, uma matéria na Exame agora, recente. Eu peguei dessa revista, eu mandei para o Carlos Luciano, né? Que fala muito, assim, dessa transformação e do case. Eu acho que, por ser um case regional, eu acho que, assim, vale todo mundo que tiver a oportunidade de ler essa matéria. Eu acho que vale, porque muitas vezes a gente não tem dimensão, né, da potencialidade da rede, por ela ser daqui, né, está aqui há mais de 60 anos, a gente não tem a dimensão da potencialidade dela, principalmente no momento que ela vive atualmente. Por isso que eu quis trazer aqui, porque a gente fica falando muito de Riachuelo, Casas Bahia, né, BMW, eu falei, gente, eu vou trazer um exemplo daqui, e eu encontrei o Carlos Luciano lá no Web Summit. E a gente estava falando dessa transformação, então achei muito bacana poder ver isso, sabe? Assim, eu fui em loja, fiz cliente oculto para né, para entender, e eu acho que o presente é isso, né? Em todo varejo, independente de qual segmento que você o presente é isso, né? Essa omnicanalidade, essa multicanalidade também que o Zé fala, esse senso de dono das pessoas, né? E essa jornada do cliente. E eu fiz um curso no INSEAD, falando de marketing, eu trouxe uma fala deles lá, que eles falam que o marketing é muito responsável por essa transformação, né? Você acompanhou essa transformação da Novo Mundo, André? E eu acho que todos nós aqui, como profissionais de marketing, nós somos muito responsáveis por essa transformação, né? Porque a gente tem o acesso ao cliente, a gente tem acesso ao cliente interno, a gente tem acesso ao board, vamos falar assim, né? Da diretoria como um todo. Então, eu acho que vale muito... nós somos responsáveis, né, por essa transformação, essa melhoria da experiência no cliente também, né? Um outro assunto que eu vi lá foi essa questão da diversidade. É um assunto que a gente está tratando muito aqui no grupo, e eu trouxe um exemplo aqui, até para a gente fazer um plano de ação aqui para os nossos diretores. A gente fez uma mesa redonda com esse pessoal, eles são uma empresa que fazem uma ponte da comunidade negra com as empresas. E eles falaram muito assim, porque hoje muitas empresas querem trabalhar diversidade, e aí eu queria escutar vocês também, como vocês estão trabalhando isso nas empresas de vocês, mas sem muitas vezes trazer alguém de lugar de fala, né? Então, eles falaram muito isso, assim, se você quer ser uma empresa, se você quer resolver um problema para o seu consumidor, né, ou se você quer resolver um problema, mas para aquele tipo de comunidade que seja, ou para aquele tipo de... que seja ou gênero, né, ou raça, né, ou etnia e tudo, traga a pessoa para a mesa, porque você não vai pensar no problema dela, né, por ela que vive aquilo, né? Então, eu queria até escutar um pouco do que vocês
vivem aí, né, como que vocês implantam um pouquinho de diversidade, porque isso faz total diferença também num processo de inovação, né, numa transformação digital. E a gente está num processo ainda de implementação, né, aqui dentro, e eu queria ver se alguém tem algum case legal aí de diversidade para compartilhar com a gente. E aí, pessoal, aqui isso. Mari, enquanto, assim, falando pelo grupo todo, as empresas do nosso grupo, a gente tem algumas iniciativas, mas muito, assim, no início mesmo, não tem nenhum projeto estruturado para a diversidade, e o que você fala aí faz todo sentido de você trazer para a mesa alguém que represente aquela fatia que precisa ser Aquela representada. fatia da E a gente não faz sociedade. isso. Na verdade, assim, quando a gente fala de um projeto de diversidade, isso não é colocado em pauta, e isso faz realmente todo sentido. A gente busca trabalhar a diversidade no recrutamento e seleção de pessoal, a gente busca trabalhar a representatividade na comunicação, mas um projeto mesmo estruturado, como você fala, está sendo construído na Saga aí, com toda a diretoria e participação, né, de todo o time de board, isso nós não temos ainda. É um assunto, André, aqui que a gente vem falando desde o ano passado, e hoje a gente está com a nossa diretora de RH, a gente nem tinha uma diretoria de RH estratégico, mas a gente entendeu que era necessário para pensar em projetos assim, porque senão o comercial toma conta, né? Vocês sabem como é que funciona. E essa roda de conversa eu achei muito interessante, porque eles falam muito disso. O trabalho deles é isso, é linkar a empresa, né? No caso deles é com a comunidade negra, mas e com as outras fatias da sociedade, né? Como que a gente está contratando, por exemplo, no nosso mercado, é um mercado muito tradicional, né? Tradicionalmente masculino, vamos falar assim, né? Tem toda uma faixa etária, né? Um jeito de ser e tudo, mas qual que é uma política mesmo que a empresa está fazendo de diversidade? E eu acredito que muito nós do marketing somos responsáveis por essa transformação também. Eu até peguei uma reportagem lá do Meio Mensagem que fala que o CMO é essencial para implantação, né, de diversidade e inclusão, porque a gente tem uma visão da empresa como um todo, a gente está mais antenado do que está acontecendo no mercado. Nós do marketing geralmente temos uma cabeça mais aberta para o diverso, né? Porque senão a gente não consegue criar, né? Então a gente é mais aberto, né, para o diverso. E a gente tem um papel fundamental nisso, né? Eu brinco com o nosso time que nós do marketing, nós somos um agente transformador, né? E a gente não é um agente transformador só fazendo a arte ali, mudando o branding. A gente tem que entrar nesse tipo de causa aqui também, sustentabilidade, diversidade, e não é só colocar representatividade nas peças de marketing, né? Realmente começar a trazer projetos para dentro da empresa, para apresentar junto com a diretoria, né? Junto com o RH. Então, a gente tem um papel muito importante nisso, né? Outra coisa que eu vi lá de diversidade, eu vi muita coisa de tecnologia lá também, mas eu trouxe só um exemplo para vocês, por exemplo, uma coisa de design e automação, que muitas empresas de tecnologia utilizam somente pessoas com estereotipo, né? O padrão ali, vamos falar assim, nos seus algoritmos. Então, muitas vezes, elas não conseguem fazer um reconhecimento facial num negro, que seja, sabe? Então, as empresas estão muito focadas, a tecnologia está com muito esse olhar também, sabe, da diversidade, para atingir toda a fatia, né, da sociedade, né, e não só uma. Eu assisti uma palestra lá também do empoderamento feminino. Quantas mulheres nós temos aqui, André? Vamos ver. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Nós estamos com 22 pessoas, a metade mulher. A metade. E as mulheres vão entender o que eu estou falando. Às vezes, no mundo corporativo,
O mundo corporativo tem a tendência de masculinizar a gente, né? Então, se a gente entra para dentro do jogo, né, e deixa, né, e se a gente deixa se masculinizar, vamos falar assim, no sentido de pensamento, a gente perde a nossa essência, né? E imagina toda uma empresa pensando igual, né? Acaba que não tem diversidade, né? Então, eu brinco muito aqui, a nossa diretoria só tem 2 mulheres, o resto é tudo homem, e até ano passado era só eu, né? Eu falo do conselho, né? Vamos falar assim, do conselho executivo. E eu falo assim, gente, se vocês me colocarem como homem, como é que a gente, né? Como é que vocês vão ter a visão do feminino, né? Deixa eu ser mulher, né? Deixa eu ser mulher, deixa eu colocar meu ponto de vista como mulher, né? Então, achei muito forte essa fala dele, da palestrante que estava falando, que era, se você é uma mulher, você não precisa ser um homem, né? Você não pode perder a sua essência. E eu acho que uma empresa cada vez mais precisa de diversas representatividades, não só representatividade feminina, né? E o papel do marketing também é muito importante nisso tudo. Alguma ponderação aqui? Alguém quer falar alguma coisa sobre diversidade? Então, falando aqui, né, sobre diversidade, propósitos, nós profissionais do marketing somos agentes transformadores, né? É pegar na mão da turma e fazer toda essa transformação acontecer, né? Algumas coisas que eu assisti lá de tendências de marketing, nem são mais tendências mais hoje, mas eu quis trazer aqui para a gente reforçar. Uma coisa é a questão da nostalgia, né? Que foi muito falado lá, essa questão da nostalgia, do retrô, né? E a gente vê um movimento muito grande nisso, porque por causa da pandemia, né? Que eu estou falando fim da pandemia, mas não tem fim dessa pandemia. As pessoas começaram a se apegar muito ao que é familiar, né? Então, a gente vê muitas coisas explodindo por aí, voltando para o retrô mesmo, né? Para o nostalgia e tudo mais. Então, o exemplo que eles deram foi um exemplo da campanha da Pepsi, que usou o filme Grease, que estava comemorando 50 anos na época, para elas fazer uma edição limitada do lançamento de uma lata retrô que era vendida na época dos anos 50 e 60. E eles explodiram com essa ação. Eu trouxe outras ações aqui que vocês devem ter visto, esse vídeo da Amazon também, né, que traz da Xuxa, que é o da Amazon de A a Z, que eu achei fantástico também. Tem até aquele Senta Lá, Cláudia, né, que na hora eu me lembrei. Eu assisti o vídeo umas 3 vezes, e eu achei muito bacana. Netflix, né, trabalhando com a Gretchen e a Rita Cadillac. Então, é uma tendência de 2021 e que continua ainda em 2022, e que a gente pode usar e abusar aí do retrô, né? Essa questão, outra tendência, né, que a gente vê que não é tendência, é uma realidade, é essa geração de conteúdo gerado pelo usuário, né? A gente vê muitas marcas fazendo isso. E fazer esse social listening, né? Eu não sei quem aqui, né, faz esse social listening, faz essa gestão de comunidades, vamos falar assim, né? Trabalha com micro-influenciadores. A gente está terminando um projeto para a gente implantar isso, a gente ainda não trabalha com isso, mas como a gente viu que é uma tendência muito forte, então a gente viu que a gente não podia ficar de fora, né? Porque, principalmente para essa geração Z, essa geração millennial aí, né? Eles não confiam muito no que a marca está falando, eles confiam muito no que o outro consumidor está falando, né? Então, trabalhar com micro-influenciador é muito importante. Fazer social listening também é muito importante, a gente não fazia, mas esse ano a gente vai começar a fazer. A gente até contratou agora o Marketing Cloud, não sei se vocês conhecem o Marketing Cloud da Salesforce, para a gente começar a fazer todo esse acompanhamento do marketing 360, escutar o que os consumidores estão falando da gente nas redes sociais, achar esses micro-influenciadores, trabalhar esse marketing 360 como um todo também. Essa questão de influenciadores, não preciso nem falar, né, que ainda é uma tendência para 2022, principalmente os micros influenciadores também. E para isso você precisa fazer um social listening bem bacana, para você achar eles nas suas redes sociais. Outra coisa que eu achei interessante, isso daqui eu não tinha visto, eles falaram muito da gente gerenciar comunidades, mas comunidades de nicho. Então, eles deram um exemplo, por exemplo, de um TikTok que chama BookTok.
Eu mesmo não sou consumidora de TikTok, eu acompanho como diretora de marketing mesmo. Mas, por exemplo, eu sou desse nicho aí de BookTok, sabe? Então, quantas coisas no nosso mercado a gente não pode criar a comunidade, a gente pode pegar carona nessas comunidades existentes, né? Que eles falam muito, às vezes, de você criar essa comunidade é difícil, mas como que você pega carona nessas comunidades já existentes? Como você faz parceria com isso? Como você tem voz ativa nessas comunidades? Outra coisa do TikTok também é uma pessoa que estava fazendo da rotina de estudo dela. Então, imagina quem trabalha com faculdade, por exemplo, começar a fazer um TikTok com algum aluno influenciador, sabe? Pensando nesse início de estudo, que a gente sabe que tem que ter uma rotina, tem que ter uma técnica, né? Então, acho que independente do mercado que você está, você consegue fazer esse gerenciamento de comunidade, trabalhar um pouco de nicho, né? Eu trouxe mais insights mesmo aqui para a gente pensar. E por último, que eles falaram lá também, eu assisti poucas palestras de tendência de marketing, eu foquei muito em mobilidade, mas eles trouxeram muito essa questão do suporte, né, desse social support. Então, cada vez mais, esse atendimento 1 a 1, né, nas redes sociais, essa geração de comunidade mesmo, porque às vezes a gente acha que gerir comunidade é só responder ali, interagir em posts, vamos falar assim, e não é isso, né? Então, é você fazer esse atendimento 1 a 1 na rede social, fazer interação mesmo, participar, né, dessas comunidades mesmo, igual eu falei para vocês, de nicho. Então, isso tudo é um social support, né? Porque, às vezes, a pessoa não está falando de você na sua rede social, né? Às vezes, ela está falando em outra rede social, ou está falando... a gente tem que fazer esse social listening, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma coisa para agregar nessa parte de marketing? Eu assisti pouca coisa lá e eu trouxe mais algumas coisas que a gente está com alguns projetos para implementar aqui também. Na próxima eu vou trazer cases, né, Lu? Na próxima a gente vai trazer cases da saga. E Pessoal, muitos. fica à vontade aí para participar. Fica à vontade, gente. Falando. Sobre os microinfluenciadores, eu tenho 2 cases aqui um da instituição de ensino, né, que eu atuo, que nós fizemos um trabalho com a definição de embaixadores, a figura de embaixador em cada curso de graduação. A gente tem uma figura de embaixador que é um microinfluenciador que faz um trabalho de influência do seu curso. Isso funciona muito bem, é muito bacana, né? O relacionamento que a gente constrói com os alunos, utilizando esse aluno do curso como porta-voz. É diferente da instituição falando com o aluno. É o próprio aluno do curso falando com seus colegas, né? E é claro que ele usa os canais da instituição, mas ele usa muitas vezes os canais, as redes sociais dele. Então, isso tem muita força. E um outro case é uma rede de varejo que eu presto consultoria e que fica no norte. Então, são um pouco mais de 60 lojas em 3 estados, Tocantins, Pará e Maranhão. E o segmento é moda, né? Então, é varejo de moda. E nós também trabalhamos em torno de 40 micro-influenciadores nesses 3 estados. Legal. E com construção de conteúdo todos os dias, com o uso de acompanhamento das redes sociais, e a gente acompanha as métricas de todas as redes desses micro-influenciadores, o que eles estão produzindo. A gente tem um trabalho de um checkpoint toda semana com eles e um trabalho de acompanhamento bem próximo. Então, é um grande time de micro-influenciadores que trabalha localmente pela marca. E isso é muito legal também, assim, a gente percebe o resultado disso na venda diretamente, quando a gente sobe uma campanha nova. Então, a gente sobe a campanha pelos canais tradicionais, de repente, aí, 2, 3 dias depois, entra com campanha pelos micro-influenciadores, e a gente percebe o resultado, e é muito bacana. Esse trabalho a gente já tem ele há uns 2 anos, e a ideia é expandir cada vez mais, à medida que a gente vai avançando geograficamente, a gente continua e vai expandindo o trabalho também com os micro-influenciadores que têm um potencial muito grande na campanha.
Acho que são dois segmentos diferentes, mas, assim, acho que mostra muito a força do que você disse aí, né? Esse trabalho é realmente bem bacana e faz toda a diferença. Independente do setor, né, que você atua, Exatamente. é muito importante trabalhar com isso. Exatamente. Acho que o Felipe Felipe quer falar? levantou a mão aí também. Fala aí, Felipe. Não, só para comentar, 2020, logo antes do começo da pandemia, a gente fez uma inversão, a gente pegou 100% da nossa verba de marketing e aplicou com influenciadores. Tiramos tudo que tinha de mídia tradicional, patrocínio de programa de televisão, tudo. E foi a virada de chave, porque hoje a gente trabalha com 2 influenciadoras de nicho, que são as maiores hoje do Brasil, no nosso segmento, e a gente não atende todo o Brasil, mas, inclusive, isso daí fez com que a gente começasse a buscar dados de onde a gente ia buscar parceiro, algum distribuidor ou alguma coisa assim, para onde eu deveria ir, onde que a gente estava tendo a maior demanda. Hoje você entra tanto no nosso Instagram lá da ZUP, quanto no das influenciadoras, a quantidade de pessoas demandando o produto, perguntando onde que encontra, então a gente tenta sempre manter um contato próximo aí com essas pessoas, direcionar, inclusive, para ponto de venda parceiro. E, cara, de lá para cá, a gente vem só aumentando o investimento nisso daí, nesse tipo de comunicação. Ano passado, mesmo em Brasília, a gente segmentou, a gente dividiu a cidade em algumas regiões e buscamos nano-influenciadores de cada região, então bairros. Por exemplo, eu tenho um influenciador ali de Taguatinga, então a gente buscou essas pessoas para poder ter um poder de influência maior ali naquela comunidade que ela tinha. Então, pessoas até 10 mil seguidores ali. Fizemos também uma escala com micro-influenciadores, até 100 mil ali, mais ou menos, já com um poder de impacto um pouco maior, e buscamos também algumas macro-influenciadoras lá na região, para ter aquele alcance um pouco maior. A gente fez uma casadinha aí com esse perfil de influenciador. E hoje a gente tem um banco de dados com mais de 150 pessoas, influenciadoras de nicho, que não fazem parte do nosso time, mas toda a estratégia de go-to-market que a gente tem, vou lançar um produto. Cara, todo o meu go-to-market inicia ali. Eu não começo na mídia tradicional. Eu começo com o meu press kit, eu começo fazendo um trabalho com esse pessoal. Então, ali eu começo a envolver as pessoas ficam curiosas, onde eu encontro esse produto, já quero experimentar, e aí sim a gente parte para depois para uma estratégia de tráfego, de remarketing, já desse público quente, que chegou através desse pessoal, e direcionando também esse pessoal para um ponto de venda parceiro que já tem esse produto. Então, hoje minha estratégia de go-to-market começa com um time de influenciador, sabe? E foi a virada de chave, lá em 2020. Então, a gente, antes da pandemia começar, ali em janeiro, a gente já fez essa virada e a gente conseguiu aproveitar bem esse boom que a internet teve, sabe? Foi bem legal. Então, quando a gente for implantar, já sei onde que eu vou fazer benchmark aí com o Felipe e com o André. Coisa boa, mas bacana demais, Felipe. Muito bacana. Trabalhar com nano-influenciador e chegar nesse nível de segmentação, muito legal mesmo. Nesse nível de detalhe, nesse nível de especificidade. Muito bom. E vamos aumentar ainda, André, que a gente tenta fazer também direcionamento. Né? Por exemplo, a ação onde a interação com aquele conteúdo, por exemplo, a pessoa tem que fazer um repost ali, marcando a marca, com o produto, sabe? A gente tenta fazer um bem bolado legal com esse pessoal. Então, estimulo também o consumo, não só awareness, sabe? Muito bom, Felipe. Então é isso, pessoal. Trouxe só um pouquinho de visão de mercado aí, um pouquinho do que eu vi, um pouquinho do que eu estou vendo no mercado, né? Mais um bate-papo. Não trouxe case, porque a gente está em muitas transformações aqui. Ainda não pode. Vocês vão ver no segundo semestre. Que maravilha. Muito bom. Mari, muito obrigado pela contribuição sua. Vou abrir para os colegas aí também falarem, mas eu acho que essa é a proposta, né, do nosso grupo, a gente poder ter esse tipo de troca e
e experiência de cada um poder ser compartilhada com os demais. Eu acho que isso faz toda a diferença no crescimento da nossa atividade na região. O crescimento dessa atividade, na verdade, depende do crescimento desses profissionais, né, que estão no grupo. Então, essa troca e essa contribuição, isso é fundamental para a gente, né? Então, só agradecer a você pela disponibilidade, né, por ter tirado um tempo aí, sei da sua agenda, que é muito corrida, tem vários papéis, né, vários bonés, né, uma hora está na empresa, outra hora está em casa, criança, marido que dá trabalho, eu imagino, né, que também dê muito trabalho, e você tirou um tempo aí para poder preparar um conteúdo para a gente, tá? Então, muito obrigado. Obrigada, André. Obrigada a todos que contribuíram aí também. Ansioso para o próximo bate-papo. Show de bola. E vou assistir o seu esse final de semana, Felipe. Estou esperando. Gente, boa noite. Obrigado, noite. Mari. Foi legal. Valeu. André, um abraço. Valeu, bom te ver Até mais, de novo, gente. cara. Vou Abraço, até mais. Essa Tchau. semana eu divulgo lá o link com o vídeo editado da Mari, tá bom? Obrigada, até mais. Tchau. Até mais, gente. Boa noite. Obrigado, Mari. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.